Muito bem, vamos lá. Começando aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, então. Estudo da nossa Revista Espírita. Nós estamos no último mês de dezembro do ano de 1862 e vamos aqui iniciando na sessão de dissertações espíritas. Nós temos alguns textos interessantes: Entrada de um culpado no mundo dos espíritos, Castigo do egoísta, e também aqui Alfred de Musset, né, que nós já estudamos sobre ele, aquele escritor, né, que trazia aquela deficiência física, né, e que para ele acabou sendo ali, né, uma situação de bastante constrangimentos. E então a gente vai começar aqui então falando sobre esse primeiro texto, né? Então, dissertações espíritas recebidas ou lidas na sociedade por diversos médiuns. O texto recebido pela médium Senhora Costel, Entrada de um culpado no mundo dos espíritos. Diz assim para nós: Vou contar-te o que sofri quando morri. Retido no corpo por laços materiais, meu espírito teve grande dificuldade para se desprender, o que foi uma primeira e grande angústia. A vida que havia deixado aos 24 anos era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Procurava meu corpo e estava admirado e apavorado de me ver perdido em meio a essa multidão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas que havia cometido em todas as minhas encarnações me feriram de repente. Uma luz implacável iluminou os mais segredos recônditos de minha alma, que se viu nua e tomada de acabrunhante vergonha. Eu buscava escapar, interessando-me por objetos novos, no entanto conhecidos, que me cercavam. Os espíritos radiosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade à qual eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas em triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam à minha volta e sobre a terra à qual eu estava preso. Via humanos se movimentando e lhes injetava a ignorância, invejava a ignorância. Toda ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas invadia-me ao mesmo tempo. Como que arrastado por uma força irresistível, buscando fugir a essa dor apunhalante, eu transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. Um mortal pode pressentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, suavizadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais vos poderão dar a compreender as angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Passei um tempo, cuja duração não posso apreciar, invejando os eleitos dos quais entrevia o esplendor, detestando os espíritos maus que me perseguiam com suas zombarias, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passando de um profundo abatimento a uma revolta insensata. Por fim me acalmaste. Escutei os ensinos que te davam teus guias. A verdade me penetrou e eu orei. Deus me ouviu. Revelou-se a mim por sua clemência, como se havia revelado pela sua justiça. Então, Novel é o espírito que traz para nós aqui a sua mensagem, e então traz aqui, né, esse relato desse espírito, então, que na flor da juventude, aos 24 anos, retornava ao mundo espiritual trazendo a consciência manchada por culpas, né, devido a escolhas, atitudes que teve durante a sua existência, não apenas nessa última encarnação, mas também em outras encarnações.
E aí então nós temos aqui esse retorno, e ele traz para nós aqui o cenário muito parecido com aquilo que André Luiz traz para nós, e outros espíritos também, só que agora de um modo menos detalhado, né? Porque ele fala muito mais da dor moral que ele sente do que necessariamente da paisagem que ele encontrou, conforme André Luiz mostra para nós, né? Ele traz detalhes sobre os cenários, né, dos espíritos que povoam aqueles ambientes do plano espiritual. E aqui ele traz para nós, embora de um modo mais superficial, naturalmente, pela objetividade da sua mensagem, ele traz para nós características que se encaixam perfeitamente naquilo que traz para nós, né, e mostra também aqui todo o constrangimento, toda a dor do espírito. Então nós temos ali dois caminhos que esses espíritos acabam seguindo, né? A dor do constrangimento, e portanto eles procuram fugir de si mesmos e também daqueles que são seus acusadores o tempo todo. Ou por outro lado, ele se entrega então ao sentimento de revolta, e ele acaba se tornando então aquele espírito com ideias e tendências inferiores que acabam se tornando para ele ali, né, motivações para que ele pudesse então, né, influenciar outras pessoas, subjugar outros espíritos, né, tudo. Então a gente vê que são esses dois caminhos. Aquele espírito então menos endurecido, tomado pela vergonha, ele procura de todas as formas a saída, né, alguma forma de aliviar então essa dor na sua consciência. Mas aquele espírito mais endurecido, então ele se entrega, mesmo sabendo que é culpado, mesmo reconhecendo os seus erros, ele acaba então assumindo realmente, né, a sua inferioridade, e acaba agindo dessa forma deliberadamente. Então esse relato que ele traz para nós, né, ele é bastante interessante para as nossas reflexões, né? Então mostra aqui, né, os espíritos maus que ele acabava detestando, e aqui mostra também que, embora ele tenha se entregado, né, a esse tipo de comportamento, né, invejando os eleitos e tudo mais, ele acabava aqui, de certa forma, se distanciando dos espíritos maus que perseguiam, né? Então ele acabava também desprezando os humanos, porque ele via exatamente aqui as pessoas que se comportavam da mesma forma que ele, né, cujas torpezas eu via, passando de um profundo abatimento a uma revolta insensata, né? Então exatamente ali os sentimentos conflitantes que ele acaba sentindo. Mas depois aqui no final ele coloca, né, por fim me acalmaste, né? Então provavelmente aqui ele fala diretamente para a médium, que através dessa aproximação e acompanhando os trabalhos, estudos e reflexões que ela realizava, ela junto da família dela e tudo mais, acabava então fazendo com que esse espírito também aprendesse. Por isso foi colocado, né, escutei os ensinos que te davam teus guias. A verdade me penetrou e eu orei. Deus me ouviu. Revelou-se a mim por sua clemência, como se havia revelado pela sua justiça. Né? Então, primeiro, Deus se revela pela sua justiça, fazendo que ele então fosse posicionado na condição de espírito culpado que ele se apresentava, né? Mas depois veio a clemência, exatamente através daquele sentimento amoroso que fez com que ele se sentisse realmente acolhido, e ali começando o trabalho de transformação. Então, uma mensagem bastante objetiva, uma mensagem curta, mas que traz para nós ali, nós podemos projetar, né, todo esse percurso que esse espírito então percorreu, saindo desde a sua desencarnação, quando ele se via preso por laços materiais ao corpo físico, por todo o ambiente que ele percorreu, por tempo que ele não consegue determinar, até o momento em que ele começa a se redimir. Né? Então, nessa mensagem em que nós temos um começo, um meio e um fim, no início, né, o fim do sofrimento nesse caso, nós poderíamos ali estender, né, como André Luiz faz nos seus livros, né, páginas e mais páginas relatando os detalhes dessa experiência. Então, a entrada de um culpado no mundo dos espíritos, essa primeira mensagem que nós lemos. Bom dia, Fabi, bom dia, abraço. Você colocou, né, as zonas umbralinas têm divisões de acordo com as densidades perispirituais. E é difícil, né, Brás, para a gente poder entender tudo isso, porque nós estamos acostumados a uma geografia e não uma coabitação, né,
de espíritos em dimensões diferentes, né? Então, para nós aqui é muito difícil a gente ter esse posicionamento, né, de qual exatamente ali, como exatamente é essa divisão no mundo espiritual. Mas a gente vai aos poucos aprendendo, né, compreendendo, né, essa parte mais dimensional ou multidimensional do que pensar nessa ideia da geografia. Próxima mensagem: castigo do egoísta. Mas também a senhora Costel trazendo para nós aqui outra mensagem. E aqui nós temos várias mensagens relacionadas com esse tema. Kardec inicialmente traz para nós aqui uma nota. Bom dia, Marion. O espírito que ditou as 3 comunicações seguintes é o de uma mulher que a médium conheceu em vida, cuja conduta e caráter bem justificam os tormentos que ela sofre. Era dominada principalmente por um sentimento de extremo egoísmo e um personalismo que se reflete na última comunicação, por sua pretensão em querer que a médium se ocupe somente dela e por ela renuncie aos seus estudos ordinários. Então vamos aqui conhecer detalhes da personalidade desse espírito, então. Eis-me aqui a infeliz Claire. Que queres que eu te ensine? Tua resignação e tua esperança não passam de palavras para quem sabe que, inumeráveis como os seixos da praia, seus sofrimentos haverão de durar na sucessão interminável dos séculos. Dizes que podes suavizá-los. Que palavra vazia! Onde encontrar a coragem, a esperança para tanto? Procura, pois, cérebro limitado, compreender o que é um dia que jamais acaba. Será um dia, um ano, um século? Que sei eu? As horas não se marcam, as estações não variam. Eterno e lento como a água que brota do rochedo, esse dia execrado, esse dia maldito pesa sobre mim como um relicário de chumbo. Sofro, nada vejo à minha volta, senão sombras silenciosas e indiferentes. Sofro. Entretanto, sei que acima dessa miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nisso. Quero implorar-lhe socorro. Debato-me e arrasto como um estropiado, que pena um longo caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez seja a salvação. Refiro-me a ti um pouco calma, um pouco renovada, como um velho tiritando de frio, reanimada por um raio de sol. Minha alma, enregelada, aure uma vida nova ao aproximar-se de ti. Então Claire assina para nós aqui essa primeira mensagem. Bom dia, Andréa. Já mostrando, né, que apesar da situação em que ela se encontra, ela percebe esse bem-estar ao se aproximar da médium. Né? Então vamos lá. E aqui nós já vimos, né, no primeiro, um espírito também que se esclareceu se aproximando da médium. Aqui esse outro espírito, Claire, também relatando para nós aqui essa mudança, né, na sua condição ao estar próxima da médium. Então a primeira mensagem, vamos para a segunda. Minha desgraça cresce dia a dia, à medida que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria! Quanto vos maldigo, horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento em que, desconhecendo toda a caridade, todo o devotamento, só pensava em meu bem-estar. Convencionalismo humano, sede maldito, vã preocupações dos interesses materiais, sede malditos, vós que me haveis enseguecido e perdido, socorrida pelo incessante pesar do tempo transcorrido. Que direi a ti que me escutas? Vigia incessantemente sobre ti, ama aos outros mais que a ti mesma, não te demore nos caminhos do bem-estar, não sobrecarregues teu corpo à culpa à custa de tua alma. Vigia, como dizia o Salvador a seus discípulos. Não me agradeças esses conselhos. Meu espírito os concebe,
mas meu coração jamais os ouviu. Semelhante a um cão açoitado, o medo me faz rastejar, mas não conheço ainda o verdadeiro amor. Sua divina aurora tarda muito a romper. Ora por minha alma ressequida e tão miserável. Claire, mais uma vez aqui, trazendo para nós então essa mensagem. A terceira. Kardec coloca uma nota. Os 2 primeiros ditados foram recebidos em casa da médium. Esse foi dado espontaneamente na sociedade, o que explica o sentido da primeira frase. Então vamos lá. Venho procurar-te aqui, já que me esqueces. Crês então que preces isoladas e o meu nome pronunciado bastarão para acalmar meu sofrimento? Não, 100 vezes não. Tenho rugido de dor. Erro sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo cravar-se em minha alma revoltada. Sorrio quando escuto vossos lamentos, quando vos vejo abatidos. Que são as vossas insignificantes misérias? Que são as vossas lágrimas? Que são os vossos tormentos que o sono interrompe? Será que durmo? Eu quero, entendes? Eu quero que, deixando tuas dissertações filosóficas, te ocupes de mim, que os outros também se ocupem. Não encontro expressão para descrever a angústia desse tempo que se escoa, sem que as horas lhe marquem os períodos. Vejo apenas um fraco raio de esperança, e essa esperança foste tu que me deste. Não me abandones, pois. Então, é aquele espírito que ele se apega, nesse caso, a médium, ou muitas vezes um espírito se apega a um ser encarnado, porque nele ele encontra aquela tranquilidade, aquele espírito, digamos, solitário, que em companhia daquela pessoa, até mesmo interagindo com ela, ainda que de uma forma silenciosa pelo pensamento, e participando das suas atividades, ele se vê ocupado. Porque ele, por si próprio, ele não é capaz de se ocupar com nada, porque a sua consciência o tempo todo o atormenta. Ele não é capaz de ter iniciativas para mudar a própria condição. Por isso, então, ele acompanha a vida de outra pessoa, ao mesmo tempo em que para ele é um entretenimento, porque ele sai da sua condição. É mais ou menos aquela situação em que você se encontra numa aflição, numa angústia, numa tristeza, e você liga a televisão, liga o rádio, vai passear para poder se distrair. Assim, apesar de você sentir ainda aquela angústia presente, de uma situação não resolvida, aquele cenário exterior, aquela companhia faz com que você se distraia e alivie a intensidade daquela dor. No caso Claire, quando ela não se encontra perto da médium, pelo que ela relata para nós, ela se consome dentro da própria culpa. Quando ela se aproxima da Claire, aí então ela consegue sentir esse alívio. Por isso então esse apelo desesperado dela, embora Kardec tenha visto aqui como uma característica bastante egoísta do que ela viveu quando encarnada, aqui agora desencarnada, sim, ela continua ainda tendo aquela ideia de que ela é mais importante, de que todos devem se ocupar com ela, mas a gente vai perceber que a grande motivação dela também é a dor que ela sente. Que é exatamente com aquela pessoa que ela vai conseguir aliviar esse sofrimento. Portanto, ela vai grudar nessa médium o tempo todo para poder se sentir melhor. Essa, então, é a terceira mensagem que foi recebida lá na sociedade. A quarta mensagem, Kardec também traz para nós aqui uma introdução. Ele diz assim: a comunicação seguinte não é do mesmo espírito. É de um espírito superior, nosso guia espiritual, em resposta ao pedido que lhe dirigimos para nos dar a sua opinião acerca das comunicações precedentes. Diz assim o texto, então: esse quadro é muito verdadeiro e absolutamente não está exagerado. Talvez me perguntem o que fez essa mulher para estar tão miserável. Terá cometido algum crime horrível? Roubou ou assassinou? Não. Nada fez que tivesse merecido a justiça dos homens.
Ao contrário, divertia-se com aquilo a que chamas a felicidade terrena. A beleza, fortuna, prazeres, adulação, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, e ao vê-la diziam, que mulher feliz, e invejavam a sua sorte. Que fez ela? Foi egoísta. Tinha tudo, menos um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porquanto desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão a si mesma, agora ninguém a ama. Nada deu, nada lhe dão. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa com ela. Este o seu suplício. Como só buscou os prazeres mundanos que hoje não mais existem, fez-se o vazio em seu redor. Aí a gente vai lembrar, né, que o Raul dizia, né, da vida a gente só leva a vida que a gente leva. E aí então ela levou para o mundo espiritual a vida que ela levava, a vida de vazio, de prazeres, de egoísmo. Não foi capaz de cativar nenhum coração para que pudesse pelo menos fazer uma prece em favor dela, para que pudesse direcionar o pensamento para ela. Então ela simplesmente se viu exatamente nessa condição, isolada, desamparada, abandonada, perdida no tempo onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa com ela. E esse se ocupar com ela, a gente vai perceber que são as ações simples que nós vemos hoje, né, de pessoas, por exemplo, dentro das crenças, né, de determinadas religiões, alguém que leva flores no seu túmulo, alguém que acende uma vela, alguém que faz uma prece em direção a ela, alguém que lamenta a sua desencarnação. Ninguém. Será que a gente consegue imaginar que a intensidade, a profundidade desse tormento é exatamente o que ela sentia? E foi aí então que ela encontrou nessa médium alguém que de alguma forma se ocupava com ela, de alguma forma direcionava a atenção para ela. Então era ali que ela estava presente. Era um espírito que, como nós percebemos, não tinha a intenção de fazer mal a essa médium, mas a médium fazia bem para ela, ou seja, não era um sentimento recíproco. Ela, na verdade, estava ali para poder, né, absorver da médium aquilo que ela podia oferecer, mas em compensação ela não tinha nada a oferecer a não ser o seu tormento. E continua. Como só buscou os prazeres mundanos, que hoje não mais existem, fez-se o vazio em seu redor. Só vê o nada, e o nada lhe parece a eternidade. Não sofre torturas físicas. Os demônios não vêm atormentá-la, mas isso não é necessário. Ela própria se atormenta e sofre muito mais, porque esses demônios seriam ainda seres que pensavam nela. O egoísmo fez a sua alegria na terra, ele a persegue agora como um verme a lhe roer o coração. Esse é o seu verdadeiro demônio. Ah, se os homens soubessem quanto lhe custa ser egoístas! Entretanto, Deus vos ensina todos os dias, porquanto, ao enviar todos os espíritos egoístas à terra, tem em mira que, desde esta vida, eles se castiguem uns aos outros e possam melhor compreender, pelo contraste, que a caridade é o único antídoto dessa lepra da humanidade. Essa frase final, trazida por esse espírito, ela é bastante profunda, né, esse parágrafo final, porque ele coloca que, para que nós possamos entender a intensidade do egoísmo, nós precisamos sentir o efeito do egoísmo. E aí, como foi colocado aqui por Espírito, por isso que todos os egoístas são colocados na Terra, para que a gente, através da convivência e sentindo, né, o egoísmo sendo praticado, sendo alimentado por aquele que está próximo, vai fazendo com que nós sintamos, né, o efeito direto das suas ações. Então, eu sou egoísta, o outro é egoísta. Para a gente ter uma ideia, nós estamos vendo na atualidade situações bem características desse período de egoísmo, onde nós vemos, por exemplo, guerras que são que está sendo, né, travada, essa em especial,
que está sendo travada em nome do egoísmo, onde nós vemos ali, né, líderes que trazem grande poder nas mãos, utilizando esse poder e manipulando massas em favor dos seus próprios interesses. Nós tivemos, por exemplo, governos que colocam, né, ideologias, que colocam ditaduras, né, que colocam ali, né, leis que castigam, que machucam. Nós vemos pelo mundo afora desigualdades que vão acontecendo, tudo isso fruto do egoísmo. Para que a gente possa então entender o que é o egoísmo, nós temos que sentir o efeito desse sentimento, ou dessa imperfeição moral. Mas o Espírito também coloca para nós, aqui no final, quando ele diz aqui nessa última passagem, desde essa vida eles se castiguem uns aos outros e possam compreender, pelo contraste, que a caridade é o único antídoto dessa lepra da humanidade. Para isso, então, nós vamos viver, né, vamos experimentar o efeito da caridade. E essa caridade que nós vivemos ainda de um modo muito tímido, né? Você faz uma caridade oferecendo um pedaço de pão, você dedica ali uma vez por semana um pequeno horário para fazer essa caridade, ou mesmo faz ali pequenos gestos de caridade para você perceber o bem que isso faz a si mesmo, o bem que isso faz a nós mesmos e o bem que isso faz aos outros. Por isso que quando nós vemos hoje alguém que pratica um grande gesto de caridade, isso vira notícia no jornal. O egoísmo é parte natural da pauta, né, da mídia como um todo. Mas quando acontece um gesto de caridade, isso surpreende. Né? Eu me recordo que eu sempre destaco para vocês, que é bem interessante, né, que quando aparece no jornal, né, tal pessoa encontrou uma carteira que tinha dinheiro e ele entregou para o dono. E aí depois vão entrevistar a pessoa, perguntar para ela por que ela fez aquilo, qual o valor daquilo para ela, e na verdade a gente tem que colocar, ela não fez nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Mas para nós isso vira uma notícia. Isso se torna algo realmente em destaque. Nós vemos assim a caridade feita em épocas específicas, né? Como é o caso do Natal, quando alguns grupos se juntam para poder fazer atendimento a moradores de rua e tudo mais, né? Vemos aqueles grupos visitando asilos, então isso se torna uma notícia para nós, porque é realmente para nós ainda algo muito algo especial, que se destaca perante o egoísmo que prevalece no nosso mundo, né? Então aqui, por isso que o Espírito coloca, o egoísmo ainda é parte do nosso mundo, para que a caridade, né? Pois só que para nós ainda, Angelina, nós vemos assim que é um gráfico que vai mostrando para nós que o normal para nós é o egoísmo e o contraste é a caridade. Conforme a nossa sociedade vai se transformando, pela transformação dos próprios componentes dessa sociedade, aí sim nós vamos percebendo que começa essa inversão, quando a caridade começa a se tornar normal e o egoísmo se torna um destaque. Até o momento em que o egoísmo deixa completamente de existir e a caridade se torna uma normalidade para todos nós. Mas não é possível, né? A gente lembra que a natureza não vai dar saltos. Portanto, ela vai fazer o caminho de transformação, né? Pois é, então a gente vê a guerra do é muito interessante. Eu acompanho um canal no YouTube chamado Euronews, que é um jornal europeu, né, que nesse jornal europeu mostra os cenários dessa guerra. E eles fazem muitas reportagens mostrando a grande mobilização. Né? É um jornal que tem ali, que é um jornal europeu, mas nesse caso é a versão portuguesa, né? Portanto ele é traduzido e narrado em português lusitano. E ali então eles falam sobre a grande mobilização da sociedade portuguesa, né, da sociedade polonesa, sobre a guerra. Então a gente está vendo exatamente isso. De um lado a guerra, de outro a caridade, acolhendo aqueles refugiados e atendendo aquelas pessoas que precisam. Né? Então, ou seja, para que a gente possa fazer a caridade, há a necessidade do contraste da guerra do egoísmo. Kardec fala sobre isso, da lei da destruição, quando ele pergunta, né, por que Deus permite que a destruição ocorra? Exatamente para que a gente possa se sensibilizar com o efeito da destruição.
Então essas grandes catástrofes que acontecem, como aconteceu em Petrópolis, por exemplo, né, que muita gente passando necessidade, e a grande mobilização também das cidades enviando mantimentos e tudo mais. Mas se não houvesse isso, se não houvesse essas grandes tragédias, significa que nós não teríamos a necessidade no mundo. Pelo contrário, quantas pessoas estão abandonadas, quantas pessoas passando fome, e muitas vezes você não tem motivação para fazer isso. Mas quando acontece uma tragédia, todo mundo se mobiliza. Então precisa chamar a nossa atenção. Essas duas mensagens que nós lemos, elas compõem o capítulo número 4 aqui do nosso livro. Isso é muito bom, eu assisto todos os dias, acordo de manhã, já coloco lá para ouvir as notícias do que vem acontecendo, em especial nesse período, e eles vão trazendo outras reportagens que dizem respeito, né, ao que acontece em outras partes do mundo. É bem interessante. Então essas duas mensagens, tanto o Espírito Novel como o Espírito Clare, compõem aqui o capítulo número 4 da segunda parte do nosso livro Céu e Inferno, na seção dos capítulos dos espíritos sofredores. Então Novel, um culpado que entra no mundo dos espíritos, e também aqui Clare, né, que é o espírito que a gente conversou agora, né, o castigo do egoísmo, o castigo do egoísta. Então Kardec, a partir desses dois depoimentos, acabou levando essas mensagens para compor o livro O Céu e o Inferno, né? Então aqui a gente conseguiu também conhecer, né, lembrando que o Céu e o Inferno, ele tem aqui, né, nas entrevistas, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, que essas duas categorias que a gente viu. Depois ele traz aqui espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Então, esse aqui é o roteiro, né, que como eu falo para vocês, eu adoro esse livro. Já estudamos 2 vezes, né? Quem sabe a gente estuda mais para frente também. A Marion colocou também aqui, né, vi um vídeo hoje, em uma estação de trem na Alemanha, as pessoas recebendo ucranianos e oferecendo lugar em suas casas, né? Então, Marion, a gente percebe exatamente isso, né? Como Kardec abordou lá na lei de destruição, o efeito, né? A guerra é uma destruição, mas a caridade acaba sendo um resultado. Acaba sendo um resultado dessa mobilização das pessoas que são sensibilizadas com esse efeito. Então, essa orientação trazida por esse espírito, né, que complementou essas 3 mensagens da Clare, coloca exatamente isso, né, para que a gente possa extinguir essa lepra da humanidade, né? Então a gente vai vendo a guerra, a gente vai se revoltando com a guerra, a gente vai sofrendo com a guerra, e de alguma forma a gente acaba sendo impulsionado para fazer alguma coisa para que essa guerra acabe. Quando nós assimilarmos essa lição, aí tudo se modifica aqui no nosso mundo, e o nosso mundo realmente alcança a promoção tão desejada e tão esperada para o mundo de regeneração. Próximo para nós aqui, Alfred de Musset, a médium, senhorita Eugênia. Conhecemos então Alfred de Musset, aquele escritor, né? Vamos então à mensagem dele agora. Na sessão da Sociedade do dia 23 de novembro, um espírito se comunicou espontaneamente escrevendo o seguinte: como desejo, antes de tudo, vos ser agradável, pergunto de que tema quereis que eu trate. Se tiverdes um assunto, perguntai. Enfim, senhores, sou sempre o vosso dedicado, Alfred de Musset. Sendo vossa visita imprevista, não temos um assunto preparado. Pedimos, pois, que vos digneis de tratar um à vossa escolha. Seja qual for, ficaremos muito agradecidos. Tendes razão. Sim, porque meu espírito em particular, e nós todos em geral, conhecemos melhor as vossas necessidades, e melhor podemos escolher as comunicações do que faríeis vós mesmos. Interessante ele colocar isso, né? Que os espíritos, então, quando vão trazer uma mensagem, é muito mais fácil para eles saber exatamente qual é o tema que traria para nós o melhor ensinamento do que a gente tentar pensar em alguma coisa, né? Qual é o tema que para nós é necessário.
Então os espíritos conseguem ter uma visão muito mais abrangente, né, do contexto que nós estamos vivendo. É por isso que quando nós estamos estudando o livro Na Era do Espírito, lá com o Chico, né, os espíritos, né, em especial Emmanuel, que aparece com mais frequência, ele traz um tema relacionado com aquilo que está sendo discutido. E ele, assim como os outros espíritos também que se comunicam, percebem ali qual é o clima do ambiente. Qual é exatamente ali a condição que eles estão vivenciando, né? Daí então vem a mensagem para trazer o esclarecimento. Nós vamos então ao Frei de Musset. De que vou tratar? Sinto-me assaz embaraçado em meio a tantos assuntos interessantes. Comecemos por falar daqueles que desejam ardentemente ser espíritas, mas que parecem recuar diante do que julgam uma apostasia. Falemos, pois, para os que recuariam ante a ideia de se acharem em contradição com o catolicismo. Ouvi bem, digo catolicismo, e não cristianismo. E aqui nesse caso a gente vai lembrar que para nós hoje, talvez você falar sobre essa contradição que o Espiritismo tem com o catolicismo não tem muito efeito. Isso porque, para o nosso tempo atual, quando você está numa família, quando você recebe a educação religiosa, é muito natural que você escolha uma religião de acordo com a influência ou de acordo com o seu despertar, né? Mas naquela época era diferente, porque a doutrina espírita surgia quando as pessoas já professavam uma religião estabelecida. E aí então as pessoas ficavam, e agora? Eu gosto do espiritismo, mas eu sou católico, será que está certo? Será que está errado? Para onde eu vou? Então essa mensagem está muito mais contextualizada com aquela época do que com a atual. Né? Mas vamos em frente aqui para poder acompanhar. E de qualquer forma ele fala sobre o catolicismo, não o cristianismo. Então ele não questiona os ensinamentos morais de Jesus, mas ele fala sobre os dogmas, sobre as práticas, os sacramentos católicos, em contradição com aquilo que o Espiritismo traz. Então vamos lá. Temeis renegar a fé de vossos pais? Erro. Vossos pais, os primeiros, os que fundaram essa religião sublime em sua origem. Olha que interessante esse detalhezinho, né? Isso porque a gente lembra, né, que o catolicismo ele sofreu ali muitas mudanças com o passar do tempo, né? Passando ali por situações bastante sombrias, em especial as guerras, em especial a Inquisição, todas aquelas perseguições, mas na sua origem procurava estabelecer exatamente ali, né, organizar os ensinamentos cristãos para que aqueles que fossem os seguidores tivessem aquela rotina, porque nós precisamos ainda de uma rotina. Só que com o passar do tempo o homem acabou se deixando corromper pelas próprias imperfeições, que por consequência acabou também corrompendo as instituições que ele mesmo criou. E nesse caso a Igreja Católica foi uma delas. Por isso ele coloca, né? Vossos pais, os primeiros, os que fundaram essa religião sublime em sua origem, eram mais espíritas do que vós. Pregavam a mesma doutrina que hoje vos ensinam. E quem diz espiritismo, como vossa religião diz, espiritismo, como vossa religião, diz caridade, bondade, esquecimento e perdão das injúrias. Como o catolicismo, ele vos ensina a abnegação de si mesmo. Podeis, pois, consciências timoradas, reuni-los e vir sem escrúpulo, sentar-vos a esta mesa e conversar com os seres de que sente saudades. Aqui também vale um comentário interessante. Kardec, na própria Revista Espírita, mais para frente nós vamos chegar nesse tempo, quando ele fala sobre a preocupação que o Espiritismo tem em falar sobre o mundo espiritual. E não a preocupação que o Espiritismo tem em ser um concorrente das religiões. Né? E como a gente sempre comenta, Kardec fala para nós que nas reuniões mediúnicas, como membros da sociedade, católicos, tem espíritas muçulmanos, espíritas católicos, espíritas protestantes, porque ele coloca de uma forma muito clara, o Espiritismo não se importa com a sua religião.
O Espiritismo te traz esclarecimento sobre o mundo espiritual que você pode aceitar ou não. Por isso, esse Espírito ele coloca para nós de uma forma bem interessante. Podeis, pois, consciências timoradas, reuni-los e vir sem escrúpulo, sentar-vos a esta mesa e conversar com os seres de quem sentir saudades. Ou seja, você pode ser católico, estar ali na reunião mediúnica conversando com os espíritos. No que isso vai infringir a sua fé? Salvo se você se apegar àquela orientação de que a necromancia é algo proibido. A necromancia nada mais é do que consulta aos mortos. Só que o Espiritismo ele não pratica a necromancia. O Espiritismo estabelece comunicação com os espíritos, recebe seus ensinamentos, diferentemente daquela consulta interessada muito mais no mundo espiritual, interessada muito mais na adivinhação. Então é muito diferente, é por isso que ele fala. Conversar com seres de quem sentir saudades, com os entes queridos desencarnados. Como vossos pais, sede caridosos, bons, compassivos, e no fim da estrada tereis todos o mesmo lugar. No fim do caminho, a balança que pesará vossas ações terá os mesmos pesos e a obra o mesmo valor. Vinde sem temor, eu vos peço. Vinde, mulheres graciosas, com o coração cheio de ilusões. Vinde aqui, e estas serão substituídas por realidades mais belas e mais radiosas. Vinde, esposa de coração puro, que sofreis a vossa aridez. Aqui está a água que amolece a rocha e estanca a sede. Vinde, mulheres amantes, que em toda a vossa vida aspirais à felicidade, que medis a profundidade de vosso coração e desesperais de preenchê-la. Vinde, mulher de inteligência ávida, vinde, aqui a ciência corre clara e pura. Vinde beber nesta fonte que rejuvenesce. E vós, velhos, que vos curvais, vinde e rireis da face de toda essa juventude que vos desdenha, porque para vós se abrem as portas do santuário. Para vós o nascimento vai recomeçar e trazer a felicidade de vossos primeiros anos. Vinde e nós vos faremos ver os irmãos que vos estendem os braços e vos esperam. Vinde, pois, todos, porque para todos há consolações. Vede que me presto de boa vontade. Disponde de mim e me dareis prazer. Aproveitando a boa vontade do Espírito, Alfred de Musset, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas. Então, antes da gente entrar nas perguntas, vimos aqui então essa mensagem, esse assunto espontâneo que ele trouxe para nós, para falar exatamente daqueles, né, que desejam ou desejavam conhecer o Espiritismo, mas recuavam principalmente por causa, né, das suas crenças, dos seus dogmas, acreditando que violariam a própria fé ou a própria consciência, se aproximando do Espiritismo. E ele coloca então, né, com esse convite a todos aqueles que de alguma forma trazem ali as dores morais relativas ao mundo, a dor da desilusão, a dor do abandono, a dor da falta de conhecimento, que a doutrina espírita é aquela fonte que vai saciar a sede de todos, né? Então, uma mensagem bem interessante que ele traz para nós. Angelina colocou, né, sem pretensão, acredito que no futuro todas as religiões conhecerão a doutrina, né? Leon Denis traz para nós aquela mensagem, né, Angelina, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E isso significa, como a gente sempre lembra, né, não quer dizer que você vai deixar de praticar as suas religiões, mas é que a sua religião vai se aproximar mais do mundo espiritual, quebrando essa barreira dos preconceitos, quebrando essas barreiras dos dogmas, né? Porque as religiões continuarão sendo praticadas aqui no nosso mundo de provas e expiações por causa dessa diversidade cultural que nós temos. Kardec, na Lei do Progresso, lá do Livro dos Espíritos, pergunta se um dia as fronteiras deixarão de existir e todos falarão a mesma língua. E os espíritos disseram, não, isso não vai acontecer. Porque é importante, é necessário que se respeite a cultura, o desenvolvimento cultural, a evolução cultural de cada sociedade. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que você tenha culturas diferentes, falando línguas diferentes, nós passaremos a falar sobre os mesmos assuntos com as mesmas verdades.
E assim todas as religiões, com todas as suas práticas, com todos os seus dogmas, passarão a ver o mundo espiritual na sua realidade. E não mais a partir das ilusões que elas próprias criaram, a partir dos seus preconceitos. Né? Então essas mudanças vão acontecer. E a gente pensa, quer dizer então que as religiões do mundo nunca vão desaparecer? Não vão desaparecer da mesma forma que as matérias, determinadas disciplinas não desaparecem das escolas. Os alunos passam por essas escolas e vão mudando de curso conforme eles vão evoluindo, mas as escolas estarão prontas para continuar recebendo os novos alunos. Então, num mundo como o nosso, um mundo tão materializado, em que o mundo espiritual para nós ainda não é uma realidade, mas ele é um objeto de fé, porque nós ainda não nos desenvolvemos mediunicamente para termos esse contato claro com o plano espiritual, então todos aqueles espíritos que chegam ainda com as consciências materializadas passarão por essa etapa de primeiro se conectarem com Deus através das crenças que materializam a sua fé. E aí vocês lembram, né, que materializar a fé significa você ter rituais, né? Então eu sempre comento, quando você vai, por exemplo, num centro espírita, quando você vai, o indivíduo vai no seu templo religioso, em que ele tem ali um altar, em que ele tem aquela música, em que ele tem aquele cântico, aquela prece, quando ele tem aquele livro sagrado, quando ele tem aqueles objetos, quando ele tem aquela postura, tudo isso é uma forma de você fazer com que a fé que você cultiva seja vivenciada de uma forma que sensibilize os nossos sentidos. O olfato, a visão, a audição, nós precisamos disso ainda, desses rituais. Quando nós nos espiritualizarmos e nos desprendermos do mundo físico, aí sim nós perceberemos que não importa eu estar de joelhos, não importa eu segurar um crucifixo para conversar com Deus. Eu, como espírito, apenas pelo pensamento sou capaz de fazer isso. Mas esse é um processo que será alcançado conforme nós evoluímos. Quando a gente diz assim, eu preciso ir ao centro espírita porque eu estou muito triste. Mas por quê? O que o centro espírita vai te oferecer que a sua casa não oferece? Não, porque lá eu me sinto mais perto dos espíritos. E por acaso você acha que não tem espírito perto de você na sua casa? Não, mas lá é diferente. Pois é porque os nossos sentidos ainda precisam ser estimulados. A gente vai dizer, não é a mesma coisa. Lá é melhor. Lá a vibração é melhor. Sim, a vibração é melhor. Mas eu também me sinto melhor naquele local porque o próprio ambiente me provoca essas sensações. Então tudo isso vai acontecendo. Agora o que nós vamos observar no nosso mundo vai ser exatamente as religiões modificando a sua forma de culto, as suas práticas. Começando a ver o mundo espiritual sem proibições, sem barreiras, mas começando a estabelecer algumas convicções. Aí sim nós veremos essa transformação. Mas vamos lá. Algumas perguntas aqui para a gente aproveitar o tempinho que está sobrando para nós aqui. Então, aproveitando a boa vontade do espírito Alfred de Musset, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas. Qual será a influência da poesia no espiritismo? Lembrando que ele era um escritor, né? Portanto, falar de poesia, falar de literatura, falar da sua área de conhecimento. Qual será a influência da poesia? A poesia é o bálsamo que se aplica sobre as chagas. A poesia foi dada aos homens como maná celeste, e todos os poetas são médiuns que Deus enviou à terra para regenerar um pouco o seu povo e não deixar que se embruteçam completamente. Pois o que haverá de mais belo, que mais fale a alma que a poesia? Aí é interessante isso que ele coloca, né? Quando se estuda a língua portuguesa, e ela acaba depois se desmembrando, né? Também na literatura, muitos jovens, né, alunos principalmente, se perguntam, né? Mas para que eu tenho que aprender isso? Para que eu tenho que aprender estilos literários? Aí então nós vamos perceber que quando se estuda sobre poesia, que se estuda sobre romantismo, sobre as diversas escolas literárias, nós vamos percebendo que as mesmas informações que nós recebemos do mundo, elas passam por um tratamento. E esse tratamento é exatamente a forma com que aquela mesma informação é repassada. Então eu posso escrever para você uma mensagem falando sobre amor, por exemplo.
E eu escrevo uma poesia falando sobre amor. E nós veremos que a poesia, com toda ali a sua musicalidade, com toda a sua rima, com toda a sua beleza, faz com que aquela mesma informação seja percebida de um modo diferente. Então, na verdade, aqui a resposta que Alfred de Musset traz para nós, relativa à poesia, ele fala sobre a sensibilidade que esse estilo provoca. E sendo sensível, como toda expressão artística, vai fazendo então com que aquilo que existe de natural no nosso mundo, de concreto no nosso mundo, passa a ser visto de um modo diferente, de um modo mais sensível, que seja percebido pelos nossos corações, não apenas absorvido pela nossa razão. Por isso, então, a poesia traz para nós essa beleza. Por isso que é gostoso ler poesia. Eu confesso para vocês que eu comecei a me interessar por poesia estudando na doutrina. Porque não é apenas a poesia, mas os próprios assuntos abordados pela poesia vai fazendo com que aqueles ensinamentos, né, se tornem românticos para nós. Né? Então é bem interessante a gente perceber. Aqui a Fabi colocou para nós, né? Obrigado pela participação. Lúcia, querida amiga, seja bem-vinda sempre. Diz assim para nós: queridos amigos, bom dia. É com o coração dolorido de saudades que venho até vocês dar meu olá, meu abraço fraterno e agradecê-los. Há muito tempo compareço em seus estudos, quando era ignorante e ignorava minha condição de desencarnada. Acompanhava um amigo que os assistia e que tinha uma energia que me fazia tão bem. Não queria mal a ele, mas queria aquele calor que aliviava as dores que ainda sentia da doença que me aniquilou o corpo. Não éramos amigos, nem o conhecia, nem os conhecia. Mas graças à misericórdia de Deus, eu os conheci. Acolhida, acompanhei por um tempo as lições estudadas, e a energia dos amigos era o alimento e o remédio de que necessitava. E as palavras lidas e refletidas, estiletes que me feriam no orgulho, porque compreendia tão longe, tão longe vivia da realidade do espírito. Não era má, não. Ignorava, porque assim eu quis. Ah, pobre de mim! Ignorava as lições do mestre, achando-as algo para ser ouvidas no templo religioso, e por lá deixadas, junto com esmolas que dava sem dar nada de meu coração. Hoje trazida aqui, em atendimento a um pedido de meu coração, que começa a despertar para o bem e para as lições do Cristo, e que me impunha, já não mais como obrigação superficial, e sim um dever de quem lhes é, muito grata, agradecê-los. E então ouço a história que é tão minha. Ah, amigos, o sofrimento que parece num momento tão terrível não é mais do que o que precisamos para acordar nosso coração para a realidade da paz, que existe quando compreendemos o verdadeiro sentido da vida. Não me foi pedido mais do que isso, apenas que eu compreendesse esse sentido e então reconsiderasse as minhas equivocadas crenças e quisesse mudar, se quisesse ser feliz, e quem não aspira ser feliz, irmãos, feliz de verdade. Corremos as voltas de tantas bobagens, e a felicidade mora em nosso coração, e nos pede apenas simplicidade, amor, fraternidade. Tudo que também almejamos, tudo que precisamos dar. Não há tempo, então preciso usá-lo para agradecer. Gratidão, gratidão. Vocês sentem minha emoção, meu carinho, minha gratidão? Ora, lá vou eu, com velhos hábitos, querendo que sintam quando eu devo sentir. Mas já não choro. Hoje sorrio ante as minhas mazelas e faço dessa consciência estímulo para mais aprender e mais exercitar. Gratidão. E se posso desejar algo mais, desejo de todo o coração, sem esperar nada além disso. Desejo que todos vocês sejam felizes de verdade. Aí no coração de cada um. Com muito amor, Lúcia. Olha que mensagem linda, né, que nós recebemos. Então, Lúcia, não sabemos quem foi o seu companheiro de estudos aqui, né? Mas de qualquer forma, ficamos felizes que você tenha acompanhado
né, e esteja agora participando aqui com a gente. Ficamos muito felizes mesmo de perceber essa mudança, né, que você trouxe para si mesma, né, conseguiu alcançar em si mesma e agora pode desfrutar desses sorrisos, que eu tenho certeza que é um sorriso lindo. Isso aí, obrigado então pela participação. Então, meus amigos, bom, aqui nós temos, né, para continuarmos algumas perguntas aqui que Alfred Musset vai trazendo. Eu vou ler rapidinho aqui porque são poucas questões para a gente não deixar. Pois é, né? É assim, né, para ver. Então, a segunda pergunta, vamos lá. Segundo, a pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia foram sucessivamente influenciadas pelas ideias pagãs e cristãs. A gente lembra que já foi falado sobre isso anteriormente, né? Kardec falava sobre a música, né? Fala sobre a arte, desculpem. Podeis dizer se depois das artes pagã e cristã haverá um dia a arte espírita? Aí Kardec coloca aqui embaixo, inclusive, né? A respeito, vide o artigo anterior sobre a arte pagã, a arte cristã e a arte espírita. Mas o espírito responde: fazeis uma pergunta que se responde a si mesma. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã o casulo, e a arte espírita será a borboleta. Então foi exatamente dessa resposta que surgiu aquele artigo que nós vimos anteriormente. Terceira pergunta. Qual a influência da mulher no século XIX? Olha lá, estamos no século XXI, hein? Nota. Essa pergunta foi feita por um jovem estranho à sociedade. Resposta. É o progresso. E é um jovem que faz a pergunta. Magnífico. Eu mesmo seria muito amador para não deixar de responder. E estou certo de que todos os desejam também. A influência da mulher no século XIX. Acreditais que ela tenha esperado essa época para que continueis a dominá-la, pobres e fracos homens que sois? Se tentastes aviltá-la, foi porque a temíeis. Se tentastes abafar a sua inteligência, foi porque receaste a sua influência. Somente em seu coração não pudestes opor barreiras. E como o coração é presente que Deus lhe deu em particular, continuou o Senhor e soberano. Mas eis que a mulher também se faz borboleta. Ela quer sair de seu casulo, quer reconquistar os seus direitos divinos. Como ela, lança-se na atmosfera e dir-se-ia que respira o ar em seu justo valor. Não julgueis que eu as queira transformar em eruditas, letradas, poetisas. Não, mas eu querem aqui, no mundo em que habito, que aquela que deve elevar a humanidade seja digna de seu papel, que aquela que deve formar os homens comece a se conhecer a si mesma, e para lhes insuflar, infiltrar desde tenra idade o amor do belo, do grande, do justo, é necessário que ela possua esse amor num grau superior. É preciso que o compreenda. Se o agente educador, por excelência, for reduzido ao estado de nulidade, a sociedade vacilará. É o que deveis compreender no século XIX. Então, uma mensagem absolutamente atual para a época, né? E se na época a mulher deveria e desejava sair do casulo, no século XXI as borboletas já estão soltas, né? Graças a Deus. E para lembrar também, né, hoje dia 4 de março, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Né? Então está aí uma mensagem que veio para ilustrar, né, a celebração desse dia tão belo. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje. Deixa eu colocar aqui na nossa página certa. Tivemos aqui então a oportunidade de ter esses aprendizados, né, de Claire, aprendizados também de Novell, agora também de Alfred Musset, e também com a nossa querida Lúcia, né, trazendo para nós todos esses ensinamentos e reflexões tão importantes. Então nós passamos por aqui, né, no nosso próximo encontro, também pela senhorita Eugênie, Intuição da Vida Futura.